hoje a gente apresentar esse programa, que é o Paraná Inovador pelo Design, um programa da SET, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e é um programa que visa apoiar as empresas na utilização do design como uma ferramenta estratégica de competitividade. A questão toda, assim, antes de apresentar o programa, eu sempre posso falar um pouco sobre design, porque é um programa de incentivo ao uso do design, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da realidade da prática do uso do design mesmo, né? Hoje a gente pega revista, livro, tem um monte de publicações sobre design, tem até novela falando de design. Então, aparentemente, o discurso do design já está dentro das empresas. As empresas sabem que design aumenta a competitividade, né? Isso é uma coisa clara. Mas, na real, assim, como é que se usa design de verdade? Então, vamos passar. A questão principal existe uma série de ramificações do design, né? Hoje a gente tem lighting design, web design, interaction design. Se eu sou uma empresa, quero contratar um designer, o que quer dizer esse monte de coisa? E além disso, tem design de sobrancelha, design de bolo, hair design, né? Se o cabeleireiro da minha mulher é designer, por que eu preciso desse profissional dentro de uma empresa? Então esse nome ele confunde um pouco. Eu sempre coloco isso aqui, não é para ler, isso é o conceito mais aceito do que é o design pelo International Council Society of Visual Design. Não dá para entender, é uma coisa muito acadêmica. Então, como é que a gente vai trazer isso para a prática? Isso aqui é uma brincadeira que diz assim, design, isso design é design, produz design. Design é o design de um design, produz design. Mesmo em inglês, essa palavra, ela tem vários sentidos. Ela tem hora que ela é substantivo, tem hora que ela é ação, tem hora que ela é um projeto. Então, esse problema dessa palavra não é só nosso. Design quer dizer um monte de coisa, mas mesmo em português é difícil de... Se a gente pensar no design como uma série de questões que estão interagindo, né, eu posso pensar a questão do usuário, do design gráfico, do design de produto, tudo isso está interligado. Mesmo assim não dá para entender o que é. Talvez uma forma mais fácil de entender é isso. Design é uma forma de pensar que se aplica a diversas situações. Então eu tenho design gráfico, eu tenho design de moda, eu tenho design de game, eu tenho o design, a gestão do design. E todas essas coisas, apesar de aparentemente diferentes, tem uma maneira de pensar, que aí hoje vai ter esse discurso que vocês estão ouvindo do design thinking, né? Que é pensar de uma determinada maneira para resolver um problema. E o design então é isso, né? Uma forma de pensar dentro desses diversos assuntos. Isso para tentar tirar um pouquinho essa discussão de design só como forma, como o design como só aspecto formal, né? Então, talvez a maneira mais fácil de um empresário entender é design é fazer o produto ficar bonito, mas é fazer uma coisa que as pessoas gostem. Se as pessoas gostam, elas vão querer comprar. E aí tem que tomar cuidado, porque às vezes o empresário quer que fique bonito para ele. Não é para ele não vai comprar. É para o cliente dele, né? E mesmo o designer, ele tem que tomar cuidado de não fazer um produto que ele goste. É o cliente dele que tem que gostar. E o gostar não tem a ver com beleza, tem a ver com sedução, né? Pode passar. Eu sempre gosto de mostrar essa matriz de mercado-produto, porque é o seguinte. Se eu tenho um mercado que já existe, e um produto que já existe, design não é tão importante. E aqui vamos falar de commodity. Antigamente, quando falava commodity, o pessoal pensava só arroz, feijão, açúcar. Mas se eu mexer um pouquinho na embalagem, tudo bem, isso não agrega muito valor, porque na hora H eu vou querer comprar o mais barato. Mas hoje a questão do commodity começou a expandir. Por exemplo, geladeira, fogão, isso já é commodity. Eu vou comprar uma geladeira, eu sei que todas funcionam. Não vai ser exatamente o que vai fazer a diferença, se elas funcionam tudo igual, né? Então, a questão toda é a seguinte: quando eu tenho um novo produto, já dentro do mercado que já existe, um novo produto no novo mercado, aí sim o design começa a ter importância. Por que eu digo isso? Porque às vezes a empresa trabalha com um produto básico, commodity, ele investe um monte em design e o produto não vende. Por quê? Porque a questão não era design, era estratégia da empresa, era preço, era marketing. Então tem que pensar um pouquinho isso antes de utilizar essa ferramenta, entender para que você quer usar o design. Então, a questão principal em geral, as empresas, e aqui vamos entender que as micro e pequenas empresas representam mais de 98%, quase 99% das empresas no Brasil, em geral, elas não vão ter um designer trabalhando dentro da empresa. Vai ter que fazer o quê? A contratação. Então, se eu sou uma empresa e quero contratar um designer, aparentemente parece uma coisa fácil. Eu contrato, o cara vem, presta um serviço e vai embora. E a gente começou, fez uma série de projetos, visitamos umas 200, 400 empresas e tentamos acompanhar pelo menos 80 projetos para ver qual era o problema que acontecia com o empresário no uso dessa ferramenta de design.
A primeira coisa é encontrar. Por incrível que pareça, é difícil achar um designer. Eu digitei antes de ontem lá no designer Curitiba. Apareceram 4.840.000. Como é que eu escolho, né? Se eu abrir uma lista telefônica, que nem existe mais, também está cheio. Então, o que parecia ser fácil encontrar, a princípio não é tão fácil, porque essa palavra ela está misturada com outras coisas. Provavelmente os cabeleireiros estão todos aqui junto nessa mesma busca. Mas digamos que eu resolvi encontrar. Eu peguei alguns escritórios de Curitiba. Tá, eu sou um empresário de qualquer área, pode ser de moda, pode ser de metal mecânico. Alguns escritórios. Quem que eu vou contratar? Tem coisa com o nome de Fish Design, Abissal Design, Asa Design, Field Future. Os designers são muito criativos para inventar nome, mas isso às vezes atrapalha, porque eu não consigo saber exatamente o que cada uma dessa empresa faz. O que o empresário vai ter que fazer? Abrir cada um desses sites, procurar o portfólio, entender. Então vê que existe uma dificuldade realmente grande de uma empresa, se ele não tiver indicação nenhuma, de chegar no design. E aí começa a ter importância os centros de design, as associações profissionais, as academias. Aqui no caso específico desse projeto, o Centro Regional de Design vai estar, ele tem um database, tem um banco de dados que pode auxiliar a encontrar esse design, né? Mas a questão principal é assim, a gente não pode indicar para uma empresa, falar, faça com esse designer, faça com aquele. Eu tenho que saber exatamente o que eu quero para conseguir contratar. A gente tem notado que um dos erros mais comuns que acontece é que uma empresa contrata um designer, mas ele não sabe o perfil, né, desse designer. Ele acaba contratando uma pessoa que, por exemplo, ele é bom de styling, mas não entende muito de processo. Ou ao contrário, a empresa já tem um monte de engenheiro, já manja tudo da parte de processo, ele quer exatamente o contrário, um cara bem criativo. Então, como que eu localizo isso? Então, é difícil, né? Porque eu tenho que saber exatamente o que eu quero para poder contratar a pessoa certa. E aí também, um dos trabalhos que o Centro Brasil Design faz é isso. O empresário vem e fala, pô, estou procurando alguém. Qual o perfil, o que ele vai fazer, qual o resultado esperado. A partir daí a gente pode selecionar uns 10 empresas e falar, visite esses que talvez algum desses seja mais ou menos o que vocês querem. E daí entra todas as questões. Eu vou escolher porque ele é expert em uma área, ele já ganhou prêmio disso, ou porque ele está próximo do meu escritório, ou porque ele trabalha com uma linguagem que eu gosto. Por exemplo, no gráfico tem muito isso, né? Tem um determinado escritório que trabalha com uma determinada linguagem, eu vou buscar ele pela linguagem dele. Outros não. Aí vem a questão da gestão. Então veja, é difícil encontrar, difícil contratar, contratei. No meio do contrato começa, gostei ou não gostei. Como é que discute gostei ou não gostei, né? Quem já contratou design sabe que isso é um problema mesmo, né? Porque gostei ou não gostei, quais são os critérios, quais são as ferramentas para decidir se eu gostei ou não gostei. E como é que eu sei se esse designer está atrasando muito, porque o cronograma sempre estoura, né? Então, de novo, ferramentas de gestão. A empresa ela não tem que conhecer tudo sobre design, mas talvez algumas ferramentas, sim. Então, nesse projeto que a gente está fazendo, nesse programa, a ideia é auxiliar a empresa a utilizar essa ferramenta. Se no meio do processo começou a atrasar, não gostei, a empresa procura o centro de design, fala, olha, está acontecendo, não sei como é que decide, eu tenho alternativas aqui, como é que faz para selecionar? Quais são as ferramentas? O que existe? Então, a partir da demanda específica de cada empresa, a gente pode começar a inserir as ferramentas. Aqui a gente está falando muito do negócio chamado Learn by Doing, aprender fazendo. Ou seja, design, não adianta ficar teorizando. Aconteceu muito com a discussão da inovação, né? Até o Roberto Ângelo estava comentando que, assim, todo mundo falava de inovação, estudava inovação, via palestra de inovação, lia livro de inovação, mas ninguém fazia, né? Então, design também, todo mundo fala, mas ninguém faz. Então, experimenta fazer. Não vou mudar minha empresa inteira, vou fazer um projeto, ver o que acontece. Como é que gerencia um designer? Né? Quanto que custa isso? Que tipo de resultado dá? Como que interage com o grupo, né, a equipe de projeto? E tudo isso, na verdade, existem ferramentas, né, que vão ajudar. Outra questão que dá bastante problema é, contratou um designer, o que esse cara vai entregar? Ele vai me trazer um desenho técnico? Ele vai trazer um modelinho? Ele vai trazer, no caso, sei lá, um molde? Ele vai trazer alguma coisa impressa? Ele vai me dar um CD? Vai dar um disquete? Vai dar uma modelagem? Se é um design gráfico, ele vai entregar o quê? Né? Isso dá bastante problema. Bastante. Na área de embalagem acontece muito, né? O designer desenha a peça, o empresário fala, bom, agora vou fazer essa peça. Não, agora você tem que contratar um engenheiro para detalhar. Mas tem que contratar um engenheiro? Não estava incluído? Quem errou? Tanto quem contratou, que não fez um contrato bem explícito, como quem vendeu o serviço, que também não explicou. Só tem um jeito de resolver isso, que é fazer contrato.
né? E hoje a gente descobre que o grande problema do design hoje é a não formalização dos processos. Uma empresa quer contratar um designer, ela chama o cara, ele passa o orçamento, eu gostei, aí ele escreve em cima do orçamento assim, de acordo, e começa o projeto. Mas aquilo não era um briefing, era só um orçamento, ali não está detalhado tudo. Aí no meio do projeto começa a acontecer problema aqui, problema ali, o que aconteceu, o que ele vai entregar. Eu pensei que ele ia trazer isso, eu pensei que ele ia trazer aquilo, não tinha uma cláusula de atraso. Ou para o outro lado, o designer foi lá, apresentou a alternativa, a empresa não gostou, apresentou 2, 3, 4, 5. Ué, quantas vezes ele vai refazer? Até que hora, né? Aí não tem contrato. Então, isso é uma coisa bem do Brasil, a gente não é muito acostumado a formalizar. Então, tem que se formalizar mais esse processo, porque é para redução de erros e de riscos, né? Então, a gente até acaba ficando mal acostumado e quando começa os projetos esquece de fazer o tal do contrato, tem que fazer. E a questão do resultado esperado, né? Eu sempre coloco essa marca da Coca, eu acho ela horrível, né? Mas assim, quem comprou, quem pagou, qual o critério, como é que decide? Eu não gostei, mas o contratante gostou? Tinha um contrato? Tinha. Como é que as empresas em geral esperam que o produto seja um sucesso? Eu contratei um projeto e quero que seja um sucesso. Não existe isso, né? O projeto pode ser excelente, se a empresa não tem força de venda, não vende. Ou o contrário, né? O designer fez um projeto super lindo, mas a empresa não atua naquele segmento, ela atua em outro, então o projeto também não vende. Se não tiver escrito, eu não consigo ter critério para avaliar. Acontece muito da empresa chegar, mostrar um produto e falar assim, o que você acha? Você acha que o design está bom? Não sei, aqui eu estou olhando só a forma. Como é que ele é distribuído, como é que ele é vendido, quem que é o concorrente, quanto custa o outro. Aí eu começo a entender se esse projeto está bom ou não está. E a gente tem mania de querer avaliar design pela forma. Assim, gostei, então tá bom. É muito mais do que isso, nós estamos falando em design estratégico. Então a questão toda é o resultado esperado, essa questão de sucesso, se vai ser fácil de produzir, se gera família, se ele é inovador, isso é tudo está no contrato, está no briefing e pronto. Não pode ter grandes surpresas. Apesar de que a gente sempre espera uma surpresa quando você contrata, né, um terceiro. Mas não pode ser uma surpresa negativa. Você criar uma alta expectativa e depois o produto não vender. E a última questão contratei o designer, né? Qual a responsabilidade dele com relação ao meu projeto? Ele veio na minha empresa, entendeu o que a empresa ganha. Essa empresa ganha dinheiro porque ela tem uma logística assim assada. Tudo bem, terminou o projeto, ele vai atender meu concorrente, ele sabe exatamente onde eu ganho dinheiro. Ou, né, como é que fica isso? A empresa pode se resguardar disso, né? Contratei um designer ou quero fazer variações nesse projeto, eu tenho que chamar o cara de novo, eu posso fazer dentro da empresa, ou eu posso contratar outro. Como é que é a questão da ética, né? Isso tudo também, só tem um jeito de definir. Contrato. Senta, conversa, faz contrato. Vamos fazer um contrato de sigilo por 1 ano. Então você vai ter que pagar mais, porque o cara vai ficar sem trabalhar. Faz um acordo. Então, tudo isso é possível fazer acordo. O que não pode é deixar para quando chegar o problema, tentar resolver depois, que daí já é tarde demais. E a gente está falando muito de designer atendendo pequena empresa, ele vai atender várias. Não tem como, né? Como é que fica esse acordo? Então, isso, na verdade, são assim, pontos que acontecem de dificuldade na contratação do designer que pode ser resolvido com um contrato. E a gente põe aqui para reflexão essa seguinte questão. Ao mesmo tempo que é difícil encontrar designer, tem muito designer, jovem designer também. As escolas estão formando muita gente. Nem todo mundo está tão preparado assim. Então, para o empresário, ele tem que pensar, se o designer não tem um portfólio, é meio estranho, você nunca fez nada. Se ele fala que faz para amanhã, é estranho também, né? Você sabe o processo. É lógico que todo mundo quer para amanhã, mas se o cara fala o que faz mesmo, você tem que começar a achar estranho. Preço muito baixo também. Não adianta espremer. Eu fui num escritório que era assim, o cara falava, o preço é 10 mil. Aí o cara, não, faz desconto, 5, 3, 200. Ele voltava para o escritório, chamava o estagiário e mandava fazer. Por aquele preço, é isso o resultado. Então, preço e resultado tem muito a ver. Também se o designer faz tudo, né? Você faz pesquisa? Faz, você faz modelo, faz projeto, tem alguma coisa errada, né? O designer, ele sempre trabalha em times, em equipes, então tem que ter interação. Se também a empresa pedir assim, você faz isso, aqui, o cara fala, eu vou fazer exatamente isso. Também tem alguma coisa errada, né? Quando você vai no médico e fala, eu quero tomar tal remédio porque eu tenho tal doença, tem algum problema? Você não está precisando ir no médico, você já sabe. Então, o designer, ele é o profissional, ele vai dizer, não, acho que isso está errado, por causa disso, daquilo, ele tem que argumentar, ele não pode aceitar tudo. Você vai fazer contrato,
pagar por etapa, vai ser um grande problema no meio do projeto. Ah, não gostei, vamos romper, aí não tem contrato. Assim, ó, fez a parte de pesquisa, recebe, pagou. Fez a geração alternativa, recebe, pagou. Ah, se deu uma briga, ótimo, quem entregou, recebeu, e quem pagou, levou também, né? Isso é uma forma de trabalho que também funciona. E por último, nessa área de design, nem todo jovem designer é inexperiente. Ele pode ser inexperiente em processo, não conhecer o mercado, mas às vezes o que eu estou procurando é um talento. Então, no caso específico de design, jovens designers podem dar excelentes resultados. E nem sempre quem usa computador é designer, porque hoje em dia, assim, a capacidade de representação do computador melhorou muito, né? Você faz desenhos, fica lindo, é impressionante, eles mexem, vira realidade virtual. Mas é só um desenho. Desenho é desenho, design é design. É um projeto, é um produto. Então tem que tomar cuidado porque o desenho é uma coisa muito fascinante, né? A gente vê, fica muito empolgado e às vezes não é o melhor resultado. Bom, tudo isso para dizer que a gente vai falar de que as empresas devem usar design, mas que não é, aparentemente não é tão simples assim. E que os centros de design estão aí para ajudar a fazer esse link, ou seja, funcionar como um broker. Ele é o cara que intermedia essas relações. Cada vez que a empresa está desenvolvendo um projeto e tem um problema, o centro, que também pode não resolver tudo, mas vai ter, saber aonde tem as informações para que isso possa se resolver melhor. Então, agora eu vou falando especificamente do projeto. Certinho. Tem coisas que só o Bill Gates faz acontecer. Então tá. O programa, então, é da SET, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tem um grande programa no estado chamado Paraná Inovador. Dentro desse programa tem um chamado Paraná Inovador pelo Design, né? Que é esse projeto que ele vai ser coordenado, está sendo coordenado pelo Centro Brasil Design, que era o antigo Centro de Design do Paraná, né? E agora é o Centro Brasil Design, que não faz projeto de design, mas vai fazer exatamente esse meio do campo, ou seja, a empresa precisa fazer um projeto, aonde que ela encontra um designer, como é que ela contrata, como é que faz o processo de gestão. Ah, precisou de fornecedores, como é que faz a etapa de prototipagem, quem faz isso, quem não faz, deve-se fazer ou não, como é que é o processo de design, né? Então a ideia é que, no caso do centro, ele vai ajudar a entender e auxiliar na parte de informação para as empresas. O Centro Brasil Design tem bastante experiência, tem feito uma série de projetos e programas de promoção de design no Brasil, desde a Bienal, a Semana D, que é um design único em Curitiba, representa o IF Design, que é um prêmio alemão no Brasil, e bem importante, tem o site designbrasil.org, que é onde tem uma série de informações. Então, assim, quer saber o que está acontecendo no mundo design, entra lá, se cadastra, vai receber um newsletter dizendo o que está tendo de prêmio, exposição, eventos, etc. É bem bacana. E aqui em Maringá tem o Centro Regional de Inovação e Design, que é o parceiro estratégico aqui que vai estar atuando em toda a região do norte, né? Então está trabalhando junto, também não vai fazer projeto e vai fazer esse meio de campo, linkando e ajudando as empresas a entenderem e a utilizar o design. E aqui, vocês viram que a gente está falando de design, não está mostrando imagem nenhuma. É para pensar em design como business, não imagem como forma. Porque geralmente começa a botar muita forma, muita coisa colorida, as pessoas começam a olhar demais para isso, esquecem do negócio. E por que investir em design? Não precisa nem dizer, né? Tem uma série de pesquisas que mostram que empresa que investe em design aumenta o faturamento, reduz o custo, né? E ganha espaço no mercado. Qual que é o objetivo, então, do Paraná Inovador pelo Design? Levar as empresas paranaenses para a cultura do design. Então, o que a gente quer? Que as empresas fiquem mais competitivas, mesmo comecem a usar mais essa ferramenta de design, que por enquanto é muito discurso e que as empresas não têm utilizado tanto. A ideia é encontrar 70 inovações no Estado, né, empresas que estão investindo em inovação. E quando eu falo inovação, aqui não é só produto, pode ser serviço, pode ser negócio, pode ser embalagem, identidade. Por exemplo, uma empresa está num determinado segmento. De repente ela muda a embalagem e ela se posiciona em outro mercado, né? Ela inovou sem mudar o produto. Tem uma série de empresas, hoje a gente tem visto muito isso, né? Com a invasão de produtos chineses, de repente uma empresa está num segmento muito popular e ela vê que ali ela não consegue mais. Aí ela dá um passo para cima, sem mudar o produto, só mudando o posicionamento de brand, né? E aí tem uma inovação nesse posicionamento do material, etc. E serviços, identidades e tudo isso. Então, a ideia é a gente estar buscando empresas que estão inovando. Quem que pode participar desse programa? O programa do Governo do Estado do Paraná
ele vai atuar basicamente em arranjo produtivo. Basicamente, não quer dizer que é só em arranjo produtivo. Por que é arranjo produtivo? Arranjo produtivo, quando você tem cluster e grupos de empresas, e uma empresa faz alguma coisa que dá certo, o que acontece? Todo mundo, por quê? Que não é ruim, na verdade isso não é copiar, isso é best practice, tem uma prática boa, eu vou usar essa melhor prática que está sendo feita. E nos clusters isso é muito otimizado, porque um faz, todo mundo imediatamente percebe e muda. Então, a velocidade de avanço dentro de um grupo de empresa, ele é sempre mais rápido do que individualmente. Você pega uma empresa, a própria Angelus, que está aqui e ela trabalha com produto odontológico, mas ele está sozinho, não é um cluster. Então, ele fez uma série de inovações, o grupo de outras empresas do setor não copiou ele, porque ele está afastado. E se você pega numa PL, por exemplo, como em Arapongas, e uma empresa muda o material, muda uma tecnologia, no dia seguinte as pessoas mudam muito mais rápido. Por isso esse foco em arranjo produtivo. Mas a questão toda é trabalhar com empresas, principalmente no arranjo, mas não necessariamente só em arranjo, e em Curitiba, a região metropolitana, Maringá e essa grande região aqui do norte. Se tiver uma empresa de uma, sei lá, Foz do Iguaçu, que por acaso é inovadora e quiser participar, vai acabar entrando também. Mas o foco básico de visitas à empresa vai ser nessa região. Como é que vai ser feito então o processo? Primeira coisa já começou o processo de visita, ou seja, as empresas já estão sendo visitadas e convidadas a participar, não tem custo nenhum para a empresa. A ideia é que a empresa, no momento que ela entra, ela começa a ser diagnosticada para ver se essa empresa realmente ela tem um perfil de inovador e que essa empresa se encaixa dentro do programa. Depois disso, já passou essa etapa, a empresa realmente está desenvolvendo o produto, vai desenvolver um novo produto, já tem um produto que está andando, e está precisando de alguma maneira melhorar o processo de uso do design, desde encontrar o escritório, ou a empresa já trabalha com design, mas ela quer melhorar o processo de gestão. Então, nessa etapa, os consultores vão estar apoiando as empresas nesse desenvolvimento. Todo o processo ele vai ter o que a gente chama de stage gates, né? São os portões. Isso, na verdade, vale para o nosso projeto, mas vale para qualquer projeto que você está executando. Tem uma etapa de pesquisa. Ponto. Você põe um portão ali. Enquanto não terminar, você não pode passar para a próxima etapa. Fez a próxima etapa. Ponto. Outro portão. Então, isso você evita que você chega um projeto, quando chegou no final, fala, mas faltou tal coisa. Não. Você tem que cumprir todas as metas para chegar no final. Então, a questão é que todo esse projeto vai trabalhar dentro de um método mais rígido. E para isso é preciso a formalização dos processos, né? A mesma coisa que a gente falou, acabou de dizer na contratação de um designer, que acaba sendo informal, nesse processo também. A empresa vai participar, então tem cronogramas, tem prazos, o que na verdade não é uma burocracia, é até um estímulo a trabalhar, porque daí eu tenho metas, eu tenho datas, eu tenho prazos para trabalhar. E a questão toda não é fazer por fazer, a gente quer focar em resultado. O resultado no caso de empresa é venda. A gente vê muito assim, visita a empresa fala, que legal, eu quero fazer um projeto bacana. Então, para quê? Vai vender como? Aonde? A empresa de repente tem um trabalho num segmento e ela desenvolve um novo produto numa outra área e é um produto bonito, legal, mas não vende. Ele fez por fazer. Então, a gente está focando no quê? Resultado. A gente quer que essas inovações entrem no mercado e vendam, porque daí você cria cases positivos. Todo mundo pode olhar e falar, putz, olha só, aquela empresa investiu naquele ponto e isso aumentou o faturamento, né? Então, a nossa ideia é um pouco acima disso. E tem um cronograma básico que já iniciou a etapa de visitas, as empresas já estão sendo visitadas e convidadas. A gente espera até o começo do ano já ter a adesão da maior parte das empresas. Durante o ano que vem, então, é o desenvolvimento, é justamente essa etapa de ver as ferramentas, prototipagem, etc., entender, fazer o processo. Tem um protótipo no começo do ano, de 2014, nós temos uma exposição talvez até metade do ano. Para as empresas fazerem o que elas já fazem, não precisa desse programa. A ideia desse programa é estimular que a empresa vá um pouco adiante. A gente sabe que se você tem um bom produto, você ganha espaço na mídia. Agora, se você tem 70 produtos, você faz uma grande exposição. O governo do estado vai estar colocando tanto catálogos, exposições e a questão até própria da assessoria de imprensa. Então, para as empresas que vão estar participando, vai ser muito legal, porque é uma mídia gratuita, ele entrou num processo para desenvolver um produto para ele mesmo, que ele está colocando no mercado, e isso vai ter uma divulgação, ele vai fazer parte de um grupo seleto de empresas que inova, né, no estado. Então, essa que é a ideia. Então, eu coloquei alguns cases aqui, de coisas bem
distintas. Na verdade, eu acho que se a gente vai falar de moda, não tem que só mostrar moda, se vai falar de metal mecânica, não pode falar só de metal mecânica, porque isso todo mundo já viu o dia inteiro. Então a ideia é open mind, é ver coisas que as pessoas estão inovando em questões bem distintas. Vamos lá. Exemplo, né? Isso aqui é uma empresa aqui de São Paulo, mas aqui próximo, foi um projeto feito pela Megabox, que é um escritório aqui do Paraná. E a ideia toda era assim, hoje para vender carne você tem que ter o gado rastreado, né? Então você põe esse aparelhinho, você rastreia, sabe onde é que o gado foi, onde é que não foi, então você pode exportar. E essa empresa desenvolveu esse brinco, né, que você põe no gado, aí estava normal. O protótipo estava quase pronto, o molde de injeção estava pronto, e ele descobriu que tinha uma patente mundial já em cima de um produto muito similar, que ele provavelmente iria perder o direito de pôr o produto no mercado. Então imagina, você gasta um tempo, investe, é difícil você cercar as patentes, às vezes você deu até uma busca, mas não tinha, depois você descobre que tinha. E ele estava com um problemão. Aí ele viu o seguinte, já que ele estava com esse problema, ele descobriu também que esse brinco, o boi deitava, caía, quando você coloca esse brinco, machuca o boi, dá bicheira. Ele botou uma membrana com um produto antisséptico ali dentro, então quando você põe o brinco, ele já passa esse cicatrizante ali e reduz a possibilidade da bicheira. Ele fez uma patente internacional com esse produto, agora ele está exportando e ele é o único desse segmento que tem esse produto, com essa inovação. Né? Então isso é uma coisa muito bacana, porque senão ele seria mais um produto igual um monte que vem da China, né? Não tem uma diferença nenhuma. Isso gerou uma patente e uma patente internacional. Então é legal essas coisas. Em 40 mil peças mês, ele passou a vender 150 mil. Isso aqui eu coloquei mais uma questão para pensar. O Brasil hoje é um grande produtor de mel, e o Paraná em especial é um grande produtor de mel. E começou a acontecer um problema, não sei se já deve ter lido, que nos Estados Unidos as abelhas estão desaparecendo. Né? Elas saem das colmeias e das caixas e não voltam. Eles não sabem o que é, acham que talvez seja inseticidas, o uso de produtos, porque eles usam muito junto de lavoura, né? Para fazer a polinização. E nós temos, e aí eles têm criadores, eles usam antibiótico nas abelhas, e o nosso mel não, ele é 100% orgânico. Mas ninguém consegue agregar valor, né? Isso aqui são alguns mel que tem no mercado, olha, da Remer é o melhorzinho, assim, né? Com a embalagem melhor. E a gente não consegue fazer isso. Né? Você vai no exterior, você tem outros países exportando mel, que é o mesmo mel, talvez até com a qualidade pior, e que não consegue ter um mínimo de qualidade. Então, assim, às vezes as oportunidades estão do lado da gente, que nem ali a orelha do boi que está com um problema, e de repente aquilo que parece ser um problema, na verdade é a grande oportunidade. E aqui são algumas empresas que trabalham assim, mel com manteiga, mel com maçã, mel, você põe um flavorizado, né? Então você continua sendo o mesmo mel, mas tem um leve cheiro de alguma coisa. Um outro exemplo, que é um projeto já um pouco mais antigo, mas que eu gosto da ideia, a Miriam, que é lá de Santa Catarina, também estava querendo desenvolver uma nova lavadora. E hoje nós temos um mercado excelente, que é um mercado novo, a nova classe média, né? Que ninguém sabe exatamente o que essas pessoas vão comprar. É o meu primeiro carro, minha primeira geladeira, meu primeiro fogão, é tudo o meu primeiro. Algumas coisas as pessoas compram muito influenciado por novela, mas tem coisas que assim, essa nova classe está comprando que ninguém sabe exatamente, não entende, né? Ou seja, uma pessoa que agora é um emergente, ele compra um carro que se chama Jaque, que nunca ninguém ouviu falar, e ele compra um negócio de 20 mil reais, 30 mil reais. Isso há uns anos atrás seria impensável, né, pelo brand, mas essa nova classe não. O que é legal nesse projeto? As pessoas estão querendo comprar máquina de lavar roupa, eles fizeram uma máquina barata, né, o famoso tanquinho. Eles fizeram um tanquinho que desmonta, você põe numa caixa e você pode pegar o ônibus, porque essa pessoa não tem carro, e ela quer ter a máquina de lavar e às vezes o caminhão de entrega não chega no morro. Então é isso aí que você compra, você pega o ônibus e leva a tua máquina de lavar para casa. Então esse entender o mercado, as pessoas não sabem pedir isso. Se você fizer uma pesquisa de mercado, ninguém vai dizer assim, eu quero comprar uma máquina de lavar que desmonte e quebra na caixa para você pegar o ônibus. Mas se você observar a pessoa, você é capaz de identificar isso. Aqui foi um outro projeto interessante, uma empresa lá de Curitiba. Ele viu a oportunidade que hoje os grandes prédios estão precisando muito de catraca, porque essa empresa já trabalhava com catraca. E catraca de controle de acesso antes você tinha para a indústria e para pegar ônibus, só. É um produto feio. E os prédios hoje chiques estão todos com catraca, né, controle de acesso. Ele desenvolveu uma nova catraca, e aí o mais interessante, o custo de produção dela é menor, mas a percepção de valor é maior, botou uns LEDs, tem umas luzes, tem um monte de coisa. O que acontece? Ele hoje vende mais esse produto
que custa menos para produzir por um valor maior, né? Então, a questão toda, o produto até poderia custar mais caro, contanto que a percepção do valor também custasse mais caro. E isso é o que é o difícil, você entender do teu cliente por que ele está disposto a pagar mais por um produto e não por outro. E as empresas ficam muito querendo brigar no preço. O preço também é um ótimo argumento de venda, né? Você tem dois produtos mais barato, mas nem todo mundo é movido só por preço. Então, se a tua empresa ela é boa em produzir muito e barato, uma empresa modelo chinês, ótimo, tem que continuar nesse segmento mesmo. Agora, se a tua empresa não consegue competir com isso, você tem que ter outro argumento de venda que não só o preço. Esse exemplo eu gosto também, é uma empresa de luminária, faz esse tipo de luminária, e isso é um produto commodity, né? Não tem como. Eles começaram a melhorar, desenvolveram um laboratório em São José dos Pinhais, um laboratório de luminotécnica. Então o produto deles era muito melhor que os outros, mas quando você olha, é tudo igual. E quem compra, em geral, é edital, né? Uma empresa vai fazer iluminação do aeroporto, iluminação de escola, iluminação de um banco, né? Eles fazem o edital, põe tudo e compra. A empresa mesmo assim, eles são muito competitivos em produtos commodities, de boa qualidade. Mas ele teve um caso que foi bem bacana. Eu fui lá, ele estava comentando que veio um comprador, ele deu o preço, o comprador pegou o produto assim, falou, tantas gramas de alumínio, tantos centímetros de fio, tanto, o reator, tanto, não pago mais do que isso. E é verdade, né? O produto commodity é isso. E ele resolveu então fazer produtos de uma linha decorativa. Ele começou a fazer umas coisas internamente, não dava certo, botou uma equipe de design, 1, 2, 3, 4, 5, hoje ele está com 7 ou 8 designers. E ele viu o seguinte, essa aqui é uma luminária de cerâmica, aquela primeira. A outra é uma luminária rotomoldada. Aqui é uma luminária de lâmina de madeira curvada. Ele jurava que ele era uma empresa do metal mecânico, ele é do sindicato, ele trabalha com chapa. A única coisa que ele tem lá é dobradeira, funcionadeira, solda e ponto. É isso que ele faz. Mas aí ele começou a descobrir que na verdade ele não estava vendendo chapa de ferro, ele estava vendendo luz. E se ele vendia luz e iluminação, necessariamente não precisava ser feito de metal. E ele começou a contratar terceirizados. Ele acabou de ganhar um prêmio, pode pensar, com essa luminária colmeia, que é de porcelana, que dá um efeito super bacana e tal. Era uma coisa que ele nunca tinha feito. Se ele comparar a solução, a eficiência de iluminação com as que ele já tem, isso aqui é horrível. Agora, se for pensar em outra coisa, na experiência e na emoção que passa para o comprador, é outra. E é muito interessante isso, porque a gente tem visitado as empresas, a empresa fala, não, eu trabalho com chapa, corte e furo. E ele acha que o produto é só aquele, mas ele não está vendendo aquilo, ele está vendendo outra coisa. O que será que ele está vendendo? Porque se ele vai vender chapa, então ele vende chapa, pega a chapa e pronto, né? Aqui acontece muito no setor de imóveis. O que o pessoal vende lá? Eles vendem aglomerado, eles não estão vendendo produto. É chapa, pilha chapa, mas eles vendem por um bom preço na porta da tua casa e funciona mais ou menos. Mas eles não estão vendendo valor agregado nenhum, tanto que eu vou lá na loja e eu vou escolher o mais barato, né? Porque é tudo igual, é chapa de aglomerado. Então, acho que essa percepção é um momento que tem um salto. Você descobre o que você está vendendo, que tipo de solução que você está vendendo. A gente esteve agora numa empresa que trabalha com produto agrícola e para beneficiamento de grãos, e ele jurava que estava vendendo um produto para beneficiar grão. Na verdade, ele está vendendo uma solução para a empresa, ele faz projeto, a instalação, a parte arquitetônica, a parte elétrica, e ele achava que estava vendendo só aquele produto. Não é aquele produto, ele está vendendo uma solução. Se ele pensar assim, ele pode envolver, por exemplo, componentes eletrônicos, outras coisas que nem são dentro da empresa dele, mas que melhoram a qualidade do produto. Então, uma coisa que a gente está querendo provocar é que as empresas, o pensar no dia a dia, todas as empresas já fazem, né? Todo mundo aqui trabalha todo dia apagando incêndio, mas será que não dá para pensar diferente? Aqui uma outra empresa que fica ali na região do Guarapuá, eles fazem a poda da maçã e sobra os galinhos, e aí a associação de senhorinha lá fica fazendo uns artesanatos. Aí uma empresa foi desenvolver um produto que usa essas chapas com essas pecinhas de macieira. Uma grande empresa não vai conseguir usar essa matéria-prima nunca, porque só existe em baixa escala. Para uma pequena empresa é ótimo, porque ele tem um produto diferenciado que ninguém tem. Então, assim, às vezes a gente tem matérias-primas e diferenciais locais que a gente não consegue perceber. E hoje uma grande discussão é a tal da territorialidade. Aqui já conseguiram fazer a Rota da Seda, né? Já virou denominação de origem, né? E o Vale do Vinhedo, no Rio Grande do Sul, levou 500 anos, agora que conseguiram botar a denominação de origem do Vale do Vinhedo.
Mas o que mais a gente tem, né? O que a gente tem de característica? Porque se for ficar só no preço, a China produz mais barato, né? Qualquer coisa. Então, é identificar essas oportunidades que é legal. E eu coloquei por último, esse da rapadura, que eu acho muito interessante. Eu li numa região bem pobre de Tijucas lá, e rapadura não tem o que mexer, né? Rapadura é rapadura, ponto. E rapadura hoje é do mal, né? Porque é açúcar, que aí engorda, faz mal para a saúde, etc. Mas se você pensar bem, na verdade a rapadura não faz tanto mal, assim, ela é energia pura. Se você está precisando de energia, você come açúcar, ela é processada na hora. Então se você faz esporte, é uma coisa muito interessante. Então a gente foi lá, um designer foi, e descobriu que nessa região eles pegam e misturam farinha na rapadura. Eu nunca tinha visto isso. Então ela fica uma rapa mole, na verdade. Você consegue cortar, o sabor não muda, mas ela fica macia. E cada época que a gente ia lá, por exemplo, tem abacaxi, eles jogavam abacaxi na rapadura. Hoje tem laranja, joga laranja. Então elas eram flavorizadas ainda conforme a época. Aí foi feito um projeto que era, primeiro, denominação de origem. Mas ainda não existe. Não tem, cria. Isso aqui é lá do Vale do Ribeira, faz o R e vem direto do produtor. Então começa a agregar valor. Não é uma rapadura qualquer. Essa é do Vale do Ribeira. Outra, você pega aquele tablete, pra você cortar aquilo é horrível. Você pega a faca, bate com o martelo, espirra, um monte de pedaços, você não sabe o que vai comer. Assim não. Aqui você consegue quebrar e comer a quantidade que você precisa. Aí não vai gastar muito com embalagem, sou pequeno produtor, então são só simples, primeiro um filme em plástico, depois coloca. E daí a rapadura com mandioca. Tem que vender a região, não está vendendo só rapadura, é uma região que os tropeiros foram lá e procuravam ouro, etc. Então é mais do que uma rapadura, é um pedaço de uma região. E daí tinha com amendoim, com laranja, o que tiver na época. Material gráfico, por quê? Porque eles iam vender em hotel, academia, outros lugares, você não pode chegar sem existir, sem ter um brand. E, inclusive, material todo, né? Então, eu gosto dessa história da rapadura. Acabou não dando certo no final, porque era uma cooperativa de pequenos produtores, aí a mulher levou embora o fogão, a outra não sei o quê. Mas, assim, independente disso, o produto tem um potencial, a gente olhando percebe, né? Se ele não saiu por outros motivos. E eu sempre posso contar porque, assim, às vezes um produto mais banal que a gente pensa que não dá valor nenhum e pode ser o grande H da empresa. Eu não botei aqui um case que é legal, que é bem recente, uma vinícola lá de Curitiba, que vende um vinho bem popular, bem popular, né? E ele tinha um produto que ele não dava muita bola, que era o suco de uva. Estava lá, suco de uva. Eles fizeram um trabalho em cima do suco de uva, desenharam uma embalagem nova, hoje já representa, assim, uma parcela grande do faturamento. Era um subproduto que, na verdade, eles não botavam muita fé, porque era só o suco, só o suco pasteurizado, sem nada, né? Sem açúcar, sem água. E hoje é um dos carros-chefes da empresa. Então, isso é legal pensar. Tem um case que a gente vai colocar aqui, que foi a da Montana. Eu acho bacana essa história dessa empresa, porque ela fazia aquelas pulverizadoras de costa, aquelas pulverizadoras puxadas por reboque. E eles resolveram, uns anos atrás, desenvolver uma pulverizadora que fosse automotriz. Então, o que a empresa fez? Como é que uma empresa que nunca fez um veículo vai fazer um veículo? Ela começou a fazer parceria com uma empresa que faz caixa de câmbio, então fez um que a gente chama de co-design, encontrou um grupo de empresas. E na época ele falou assim, eu queria contratar um designer para deixar bonito. E a gente foi explicar para ele o seguinte, em geral, quando o designer chega no final para deixar bonito, ele atrapalha. Porque daí ele vai querer assim, vamos pintar de outra cor. Pô, a gente tinha fechado tudo com um fornecedor, agora vamos pôr uma ponteira de plástico. Pô, agora é mais um custo de um molde de injeção. Então o designer, em geral, no final atrapalha um processo de projetos complexos, né? E ele acabou daí contratando um designer no meio do processo, usou ele, fez um novo projeto, contratou outro designer, e aí agora ele fez um depoimento que eu acho bem bacana. A Montana teve uma experiência muito positiva com o centro de design. No começo, a gente tratou de contratar um centro de design para dar uma aparência para a máquina. Então, primeiro a engenharia fez uma máquina, nós queríamos dar uma aparência de capô, de plasticidade mais bonita do que os engenheiros. Então, nós convidamos o centro de design para isso. Foi uma experiência muito positiva. Mas mais do que positiva, ela ensinou pra gente que o design é mais que aquilo. Então a nova geração de produtos, a gente já conseguiu partir do conceito de design para elaborar o projeto de máquina a partir deste ponto. E não mais chamando só para dar o acabamento de plasticidade ao produto,
mas usar os conceitos de design thinking para pensar o produto inteiro. E curiosamente, agora nessa última geração, nós estamos utilizando os conceitos de design para pensar um modelo de negócio. Então nós começamos lá atrás usando o design para dar acabamento a um produto de engenharia feito. Depois nós utilizamos o design junto com a engenharia para fazer a concepção de produto desde os conceitos de design. E agora a gente já está discutindo o nosso novo modelo de negócios a partir desses conceitos. Essa foi uma evolução bastante positiva para a Montana e é uma experiência que contribuiu muito para a nossa empresa. O Centro Design nos abordou trazendo uma proposição para a gente conhecer o conceito, nós nem conhecíamos. E foi muito positivo para nós ter esse contato, ter o contato do jeito que foi feito, apresentando um monte de soluções e alternativas e opções para a gente conhecer esse mundo que era totalmente desconhecido para nós. Eu acho que é um trabalho efetivo, um trabalho muito positivo para os empresários brasileiros. Esse case é muito interessante, a gente sempre repete dessa empresa, porque assim, uma empresa pequena em São José dos Pinhais, que investe num produto há 10 anos atrás e agora incomoda a Case New Holland. Não é para qualquer um isso. E ele tem essa, eu tinha comentado de soluções locais, né? Quando ele estava fazendo a pesquisa para esse novo pulverizador, ele via que era muito comprado por cooperativas. Só que quando os cooperados querem fazer a pulverização, todo mundo quer fazer no mesmo dia, na mesma hora. E ele via que tinha um problema, que era assim, o bocal que fazia o enchimento ele era muito pequeno, então demorava muito tempo para encher. Então o que ele fez? Um bocal maior, ou seja, o dele enche mais rápido do que o concorrente. Aí ele viu que o pessoal ficava ouvindo música, botou o radinho lá para botar o Santana, não sei o que vai ser, algum sertanejo universitário. E aí ele viu que o pessoal usava chimarrão, fizeram até um suporte para colher chimarrão. Quando que uma Case New Holland vai fazer isso? Nunca. Né? Mas uma empresa que ela é menor, ela é mais ágil, ela é capaz de ouvir melhor o consumidor final. Bom, gente, então basicamente o que a gente ia falar era isso. Então o programa está aberto, a gente está convidando as empresas e o pessoal vai estar visitando as empresas que querem investir em design, ou que já investem em design e querem melhorar o seu processo. A ideia é dar visibilidade assim, para as empresas que estão investindo e inovando e que isso se torne um case de sucesso, né? São cases positivos para que isso vire uma referência para as demais indústrias.